Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer 3 ensinamentos desse livro aqui, ó, que embora seja um livro pequeno, é um livro muito bom. Todo mundo aí que está começando a ler sobre finanças deveria ler esse livro. Eu vou trazer aqui 3 lições, 3 ensinamentos que os babilônios explicam e que você pode aprender também para aplicar no seu dia a dia. Então bora começar. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal. Todos os dias eu trago vídeos novos aqui, resumos, insights de livros, e ativa aqui o sininho para você não perder nenhuma notificação. E deixa o like no vídeo, ó, fazer um trato com você. Deixa um like no vídeo. E se no meio do vídeo você não estiver gostando, esse vídeo aqui não te agregar em nada, você pode tirar o like e pode dar um dislike, beleza? Então deixa o like aí que eu tenho certeza que você vai manter esse like aí apertado. Bom, vamos começar, galera. Primeiro, eu queria dizer assim que esse livro é um livro que eu gosto muito porque é um livro que explica finanças através de história. E eu gosto muito de você explicar às pessoas através de exemplos práticos, de história, no caso, porque eu acho que o entendimento fica muito melhor, então é uma opinião minha. E eu acho que é esse um dos motivos desse livro ser tão bacana, né? E ele pega um pouco ali também da história da Babilônia, que é interessante. Então é uma mistura assim de história com finanças e que o entendimento dele é muito bom. Então se você está procurando um livro aí sobre finanças e quer começar com um livro mais light, com uma linguagem mais simples e, como eu falei, com uma quantidade de páginas menor, ele é um livro que eu recomendo muito. E a primeira lição que eu gostaria de trazer aqui é a seguinte: pague-se primeiro, né? Acho que essa é a lei número 1 do livro, é uma coisa que eles explicam logo no começo e que eu acho que é o principal alicerce, porque se você não consegue se pagar primeiro, você não consegue juntar dinheiro. E qual que é o conceito, né, por trás disso? Sempre que você receber seu salário, por exemplo, né, ou um dinheiro que você, um prêmio, um dividendo que seja, sempre que você receber um valor, você deve sempre separar no mínimo 10% para poupar / investir. Vou colocar aqui embaixo. Qual que é o conceito por trás disso? Se você recebe o seu salário, faz todas as suas obrigações, paga as suas contas, paga aquilo, paga isso, compra aquilo que você quer, aquilo que você está imaginando há muito tempo para comprar. Se você faz isso e basicamente espera gastar tudo para depois investir o que sobrou, na maioria das vezes não vai sobrar nada. Você vai ter gastado tudo. Dificilmente você vai ter uma disciplina de falar, cara, eu vou guardar esse pedacinho, sabe? Tipo, pro final do mês. Não existe isso. O jeito que os babilônios explicam é o seguinte: primeiro você se paga. Ou seja, pega o seu salário, retira uma parte dele, tenta começar com 10%, e aí desses 10% você vai depois investir, e aí mais pra frente a gente vai explicar aqui o que você pode fazer com esses 10%. Mas o importante do conceito é o seguinte: primeiro investe, depois pensa no que faz. E tem um conceito muito legal dentro disso, que é o seguinte: muitas pessoas vão falar assim, Rafael, mas poxa, se eu fizer isso, eu não vou ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. E aí o próprio livro dá alguns insights, e não é só esse livro, tá? Tem muitos livros, o próprio Segredos da Mente Milionária também fala isso, que quando você percebe que você não está ganhando o suficiente para se pagar, ou seja, você ganha 2 mil por mês e você tem 2 mil de dívida, você praticamente sobrevive. E aí quando a gente fala para você aplicar isso, você fala assim, poxa, mas como é que eu vou aplicar? Eu vou ficar sem nada? Quando você sente essa necessidade, você percebe que você está ganhando pouco. Você percebe que você precisa mudar de vida, você precisa arranjar um emprego novo, você precisa trabalhar mais, você precisa talvez arranjar um bico. Então esse tipo de pensamento incentiva até você a querer ganhar mais dinheiro, porque se você não consegue se pagar, o problema não está no método, está na quantidade de dinheiro que você recebe. E aí você precisa investir em alguma coisa, conhecimento, alguma coisa para que você possa ter uma receita maior e você possa, no mínimo, guardar esses 10%. E o que o livro fala é que os 10% é no começo. Com o tempo você precisa aumentar essa quantidade do que você guarda para você. Porque senão você nunca vai enriquecer, se você sempre guardar só 10%, só 10%. E aí você percebe muitas vezes que não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta.
Só que se você percebe que você tem um custo de vida muito alto e não está dando para você guardar, você precisa ou cortar algum custo ou ganhar mais. Então é um tipo de técnica que faz você sair do lugar, que faz você pensar em sair do lugar. Isso que é muito legal. E o mais importante no começo disso tudo é a disciplina. Então, o mais importante não é se você vai guardar 10, 12% ou 15%. O mais importante é você adotar esse hábito. E teve uma época que eu estava muito grilado. Quando eu li esse livro, eu estava muito grilado porque assim, eu ganhava um valor maior do que eu gastava e eu nunca conseguia guardar dinheiro. E aí eu fiz ao contrário. Quando caía meu salário, eu já investia em ações. Eu te juro, galera, isso transformou muito a minha vida. Porque primeiro que eu comecei a estudar ações, e aí mais pra frente eu vou falar um pouco também dessa parte, eu estou adiantando um pouco, mas não tem como eu não adiantar, né? Então eu comecei a estudar aquilo e comecei meio que a falar, poxa, imagine se eu tivesse feito isso há muito tempo, né? Então quanto antes você tiver essa disciplina, mais cedo você vai juntar mais dinheiro, entendeu? Então é importante você começar isso o quanto antes. Você vai se arrepender daqui a um ano de não ter começado hoje, então comece o quanto antes. Esse conceito, acho que se eu pudesse te falar assim, olha, uma lição só, cara, é essa. Tá bom? As outras duas são importantes, mas acho que essa é o conceito principal. E a segunda lição, multiplique seus rendimentos. Exatamente, galera. E como assim? Como é que eu vou multiplicar, Rafael, meus rendimentos? Eu não entendo nada de finanças. Você não precisa entender muito. O que você precisa entender é que existe dois tipos de renda. Existe a renda passiva e a renda ativa. Eu vou começar pela renda ativa. A renda ativa é aquela renda que você transpira para consegui-la. Exemplo, salário. O seu salário você precisa trabalhar o mês todo para ganhar, então você transpira, você tem que estar em ação. A renda passiva não, a renda passiva você recebe ela sem precisar se esforçar. É como se você ganhasse dinheiro dormindo. Por exemplo, se você tem ações, você compra uma ação numa empresa, a sua ação está lá, ela está alocada, e aí você, num belo dia, entra no site lá para ver quanto que rendeu, sei lá, você ganhou R$1.000, você ganhou 500, mas você percebe que você ganhou isso se você investir, lógico, na ação correta. Mas imaginando que você apostou apostou não, você investiu na ação correta e o seu saldo engordou. Você percebe que é uma renda passiva, você não precisou suar, você não precisou vender a sua hora para conseguir aquilo. Então eu diria que os exemplos aqui, né, seriam ações, imóveis que você aluga, tem também se você tem uma empresa, né, sua empresa se ela vende alguma coisa, se ela tem um e-commerce, você basicamente ganha dinheiro dormindo, né? As coisas estão acontecendo, não que você não vai trabalhar nesse e-commerce, mas é o tipo de renda que não é sua hora que transforma essa renda. Não interessa se você trabalhou muito ou pouco. É meio que desproporcional. Pode ser que você trabalhe o mesmo tanto de horas que você trabalhou no seu salário, no seu trabalho, só que talvez a sua renda seja muito maior. Porque você não necessariamente tem que vender a sua hora, ela não é limitada. O seu salário, se você trabalhar muito esse mês ou pouco, você vai receber o mesmo tanto. A renda passiva não. Se você consegue talvez até trabalhar mais, você recebe mais. Só que o principal exemplo aqui são esses, são ações, é o imóvel que você tem e aluga. Então isso são tipos de renda passiva, tá? Que você não precisa transpirar muito. E por que é o tipo de renda mais inteligente? Porque foi aquilo que eu falei, o salário você vende a sua hora para ganhar aquilo. E sua hora é limitada, tem uma hora que você não vai poder vender mais horas. Você precisa dormir, precisa comer, precisa ir para casa. A renda passiva ela não tem limite. Ela simplesmente trabalha para você sem um limite de horas. Então, as pessoas que são ricas, elas têm muito mais renda passiva do que renda ativa. Então, quando o autor fala para você multiplicar esses rendimentos, o que é? É você pegar o valor que você economizou aqui, os 10%, que com o tempo é bom que você aumente, mas começando com 10% acho que está bom, e você pega esses 10% e tenta fazer com que ele vire uma renda passiva. Não adianta você pegar esses 10% e guardar em qualquer lugar. Ah, Rafael, o CDB é uma renda passiva? É uma renda passiva. Você ganha sem precisar dar suas horas. Ela não é muito exponencial, mas ela é uma renda que está rendendo para você sem você precisar estar ali trabalhando por ela, tá bom? Então esse é o conceito. Pega o que você guardou no primeiro conceito lá anterior e coloca aqui, tá bom? E você multiplica isso. E agora vem uma parte muito importante que eu dei um spoiler aqui um tempo atrás, né, quando eu falei das ações, mas que eu acho que é algo que
que faz muito sentido, que é o seguinte, os babilônicos explicavam que você tem que investir, tá? Você tem que pegar esse dinheiro aí que você guardou e você tem que destinar algum fim para ele. Só que você não pode cometer o seguinte erro: invista, mas naquilo que você conhece. O Warren Buffett, não sei se você sabe quem é o Warren Buffett, ele é um dos maiores investidores que existe. Ele é um cara fora da curva, ele é um cara assim que é referência para todo mundo que é de finanças, ele é um cara referência, ele é um cara show de bola, assim, até pesquisa depois sobre a história dele, livros dele, enfim, a forma como ele investe. É uma forma simples, não é que o cara é fora da curva, assim, ele faz investimentos arriscados, diferentes. Não, ele tem uma metodologia que é muito eficaz e que poucas pessoas conseguem fazer porque ele é um cara muito disciplinado também. Mas o que ele falava era o seguinte, que ele nunca investe naquilo que ele não tem conhecimento. E quando eu falei pra você lá no começo que eu comecei a investir em ação, eu fiz isso, mas eu comecei a estudar muito. Eu começava a ver vários vídeos, eu li vários livros, li Investidor Inteligente, eu li outro do Serbase, eu comecei a ver vídeo na internet, comecei a assistir uns caras na gringa que explicavam. E aí isso fez com que eu entendesse mais sobre a ação e investisse, tá? Mas assim, eu nunca fiz isso, eu não cheguei a fazer isso sem ter um pouco de conhecimento, entendeu? Então é importante que você, quando pega esse dinheiro seu e economize, e você sabe que você tem que multiplicá-lo, você multiplicá-lo aquilo que você conhece. Não adianta você falar, então vou fazer a mesma coisa que o Rafael fez e vou amanhã abrir uma conta numa corretora e vou investir em ação. Não, pesquise, vai atrás de conhecimento daquilo que você quer investir. Seja em imóvel, seja em ação, seja em título público, não importa, você precisa entender. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na faculdade também. A faculdade que eu fiz de administração, eu tinha vários professores que falavam isso, né? Que muitas vezes existem muitos tipos de investimento e as pessoas conhecem só um ou outro. CDB, poupança. Então é importante você entender que nossa cultura, né, do povo brasileiro, é uma cultura que não tem muito acesso, que não gosta muito de estudar sobre finanças. Tanto que o investimento que as pessoas mais fazem no Brasil é a poupança, que não é um investimento ruim, né? Assim, melhor guardar na poupança do que você não guardar nada. Só que existe outras coisas do tipo de investimento. Você abrir um negócio é um investimento, por exemplo. Não precisa ser só necessariamente um investimento que você aplica através de um banco, através de uma corretora. Você pode pegar esses 10% e você abre um negócio, mas sempre tem que ser naquilo que você conhece, sempre. É isso que vai fazer você ter um retorno maior, você multiplicar mais os seus rendimentos. Então isso é essencial, isso é muito importante, tá? E eu trouxe aqui para você as 3 lições, então, desse livro, que é um livro curto, mas é um livro de muito, muito valor. E eu tenho certeza que se você aplicar esses 3 itens aí no seu dia a dia, vai ser como se eu tivesse lido esse livro aqui. Mesmo assim, eu peço que você dê uma lida, porque é uma obra muito bacana, é realmente uma obra de arte, vamos dizer, das finanças, assim, uma obra-prima das finanças, obra de arte, é uma obra-prima das finanças, porque é um livro que tem muita história, é um livro que conta um pouco aí uma história da Babilônia, ao mesmo tempo traz um conceito muito legal e lições aí que são simples, você viu que são simples, mas que no dia a dia é difícil de aplicar. Então aplica aí, comenta aqui se você curtiu, se você conseguiu aplicar isso, se você já leu, se eu esqueci aqui alguma lição importante. E a gente se vê em mais vídeos por aqui, todos os dias, 10 horas da noite, não perca. Valeu!